E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias, né, com as últimas informações que tem movimentado aí os bastidores do Cruzeiro. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas. O primeiro assunto é o Keno, né, o atacante que é tratado como alvo aí do Cruzeiro há algum tempo. Parece ser um dos sonhos da diretoria em contratar esse atleta, até porque o Bruno Henrique já foi pro saco lá pro Flamengo. No entanto, o Itamar Machado revelou que a pedida do clube egípcio, né, o Pirâmides Clube que detém os direitos do Keno atualmente, é de 13 milhões de euros. Convenhamos, não faz o menor sentido o Cruzeiro fazer um investimento desse tamanho, mesmo se eles abaixassem um pouco, né, se eles pedem 13 para vender por 10, por exemplo, 10 milhões de euros num atacante de 28 anos como é o Keno já é um absurdo, já seria um absurdo se fosse o jogador mais promissor do mundo, porque o Cruzeiro não tem dinheiro para fazer tamanho investimento. Então acho que não é uma boa ideia a gente alimentar expectativas na contratação desse atleta. E segundo o próprio Itamar, a ideia do Cruzeiro nem é fazer mais contratações, ele já vê o elenco como montado e o Cruzeiro só deve trazer mais algum jogador se houver de fato algum negócio de ocasião. Palavras aí do nosso vice-presidente de futebol. De acordo com a Rádio Itatiaia, o acordo do Cruzeiro pelo patrocinador Master deu uma esfriada boa aí nos últimos dias, devido a divergências nos termos do acordo que era tratado inicialmente e o que foi colocado no papel no fim das contas na hora de assinar. Por isso que aquela situação que parecia já estar certa, inclusive anunciaram que na quarta-feira passada haveria o anúncio, foi adiada, foi postergada e nesse momento a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se vai ter o acerto ou não. O presidente Wagner Pires de Sá falou ontem, né, na segunda-feira, naquela premiação do Troféu Guará, que o Cruzeiro está muito perto de assinar esse acordo sim do patrocínio Master, mas que não pode dar detalhes por causa do tal acordo, né, a cláusula de confidencialidade que existe no contrato. Mas todo aquele papo que a nossa diretoria alimentou e trouxe a público, que seria o maior patrocínio da história, que seria um patrocinador tipo Crefisa, que ajudaria na contratação de jogadores também. No fim das contas nada aconteceu até agora, fica esse clima ruim aí de instabilidade e as mudanças de versão são outra coisa que incomodam bastante, né? Tem até circulado um vídeo aí da participação do Itamar Machado no programa Bate-Bola da ESPN, onde ele fala que o patrocinador Master ajudaria em algumas contratações, começando com essa do Rodriguinho. Aí depois o Itamar até falou que na contratação do Rodriguinho não seria o patrocinador Master, mas a Unicor, que já é patrocinador do Cruzeiro, que ajudaria a fazer a aquisição. Inclusive o Rodriguinho foi apresentado nessa terça-feira, né? Vai vestir a camisa 23 como já havia sido anunciado anteriormente. Ele já está registrado no BID, a exemplo do Dodô. Então esses dois jogadores já têm condições legais de serem relacionados para as partidas. O Marquinhos Gabriel até o momento que eu faço esse vídeo ainda não. E pelo tom da entrevista do Rodriguinho, não deve demorar muito para que ele já faça sua estreia no Cruzeiro. Talvez no fim de semana, talvez no outro jogo, mas creio que não vai demorar muito para ele fazer aí seu primeiro jogo com a camisa do maior de Minas. Com relação a Gabriel Brazão, né, o goleiro de 18 anos que está defendendo a seleção brasileira lá no Sul-Americano Sub-20, parece mesmo estar muito perto de deixar o Cruzeiro. Falaram do interesse de alguns clubes italianos, inclusive o Itamar falou que tem alguns clubes que de fato fizeram proposta, não apenas um, mas a especulação mais forte é que ele iria para a Inter de Milão por um valor de aproximadamente 2,5 milhões de euros, que dá mais ou menos 10 milhões de reais. Ele iria de imediato e seria primeiramente emprestado ao Chievo, o que na verdade é uma ideia para burlar a regra de estrangeiros, né? Porque como o Gabriel Brazão não tem passaporte europeu, ele conta como estrangeiro. A Inter de Milão não pode inscrever nenhum jogador estrangeiro nesse momento. É uma situação que até a Sampdoria viveu com o Dodô, por isso que eles não podiam aproveitar o lateral lá. Para mim essa venda do Gabriel Brazão não faz o menor sentido, é um absurdo sem tamanho. Primeiramente por ser um jogador de 18 anos, tá? Você não precisa abrir mão desse jogador, ele tá jogando na base, ele tá jogando nas seleções de base, ele sabe que existe toda uma ordem para ele ter uma oportunidade no profissional e tem que entender que ele tem 18 anos. Jogador de 18 anos não manda em porra nenhuma. E vale ressaltar algumas coisas, ele tem contrato com o Cruzeiro longo, mais 4 anos de contrato, tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros, aí você vai lá e vende o cara por 2,5 milhões. Tem até uma galera falando, pô, vai vender ele por 5% da multa. Mesmo que não tivesse essa multa, cara, mesmo que a multa fosse 20%, pô, por que você tem que abrir mão de um goleiro de 18 anos, promissor, seleção de base,
que tem um monte de time europeu querendo na primeira proposta que chega. É claro que a gente tem que aguardar detalhes do negócio, saber como que vai ficar a questão dos percentuais, porque o Cruzeiro hoje tem 70% do jogador, tem que ver quanto que o Cruzeiro vai manter desse percentual, se é que vai manter alguma coisa, mas aceitar uma proposta em valor tão baixo só pode ser sinal de desespero, e é isso que tá parecendo mesmo, que a situação tá foda, que o Cruzeiro tá com a faca no pescoço, o que pelo menos no discurso não é o que acontece de fato. Aí sempre vai vir alguém para falar de Vinícius Júnior, de Rodrigo, jogadores que foram vendidos recentemente aí por mais de 40 milhões de euros. A gente tem que entender que atacante tem uma valorização muito diferente de goleiro. O goleiro naturalmente é menos valorizado. Mas ainda assim, você abrir mão de um goleiro de 18 anos, seleção de base, promissor, tido aí como um cara de um potencial absurdo, um goleiro que de fato vai ter muita qualidade, vai ser referência na posição. Você vai vender ele por isso, sabe? Tipo assim, a multa é 40. Porra, pelo menos uns 10 milhões de euros, cara, endurece. Ah, mas ninguém quer pagar 10 milhões. Então eu não vendo. Pronto, simples, a vida funciona assim. Você não é obrigado a vender jogador quando ele tem contrato longo e multa alta. Aí sempre tem uma galera que fala que eu critico muito a diretoria do Cruzeiro, né? Bom, aí a gente tem que entender uma coisa simples. O que dita o elogio ou a crítica é a ação. Se o cara faz uma ação de merda, eu vou elogiar com qual base? Que sentido que faz isso? Se a diretoria manda mal, a minha obrigação é criticar. Ou alguém aí tá achando que essa venda é uma atitude inteligente, de gestão responsável, consciente, pensando no futuro do clube? Definitivamente eu acho que não, né? E entrando já num outro tema, aproveitando essa questão aí de gestão, dá uma olhada em quantos jogadores do Cruzeiro hoje estão simplesmente desaparecidos. Eles não fazem parte do elenco principal, eles não foram emprestados, eles não rescindiram, eles não foram vendidos, eles estão aí. Considerando então só jogadores que saíram da nossa base, tá? Que simplesmente eu não sei qual é o paradeiro deles. A gente tem aí o Gustavo Risse, zagueiro, tem o Vitor Luiz, lateral esquerdo, tem o Nonoca e tem o Markton, que são volantes, tem o Marcelo e tem o Judivan, que são atacantes. No caso do Judivan até dá para ter uma ideia qual é o paradeiro, porque ele costuma postar stories no Instagram, normalmente na Toca da Raposa, ou indo para a Toca da Raposa, do Portão. Enfim, ele parece que continua ligado ao Cruzeiro, não sei como está a situação dele, mas me parece que está treinando em separado. Acho que a maioria desses outros jogadores também. O caso do Laércio, que é outro jogador que estourou a idade da base, ele foi comprado junto ao Salgueiro e emprestado ao Ipatinga. Eu não questiono o jogador ser emprestado, tá? Eu até acho que se você contrata um jogador, você identifica potencial nele, que é o caso do Laércio. Ele jogou muita bola ano passado pelo nosso Sub-20 e é um cara que tem talento. Mas se você identifica a qualidade do jogador, mas não tem condição de usar ele no elenco nesse momento, eu até acho que ele poderia ser utilizado, porque nós temos carência desse atacante de lado. Tanto o Laércio quanto o Marcelo poderiam sim compor o nosso elenco, mas quem resolve isso é o Mano Menezes. Se a comissão técnica entendeu que o cara não dá para usar agora, você empresta. Joia, não tem o menor problema com isso. Mas emprestar para jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Quer dizer, o cara não vai ser desafiado, só vai pegar time fraco. Gente, se é para emprestar, tem que emprestar o cara para um nível onde ele vai conseguir desenvolver seu futebol. E outra coisa interessante é que a diretoria do Cruzeiro em momento algum anunciou esse empréstimo do Laércio ao Ipatinga. Inclusive, foi o próprio jogador que me falou que ele tá lá no Ipatinga emprestado. Eu consegui falar com ele no Instagram, inclusive o cara muito humilde, muito gente boa. Laércio, tamo junto aí. E consegui falar com o Nonoca também, outro cara muito gente boa, que falou que tá na lista de empréstimos. Então ele tá aguardando aí um novo clube para jogar em 2019. Mas fato é que uma das obrigações da diretoria, e não falo aqui apenas do Itair Machado, que é vice-presidente de futebol, mas de Marcelo de Gian e todos esses camaradas que estão ali mamando na teta e mostrando pouco serviço na prática, uma das obrigações do departamento de futebol é também tratar essas negociações. Se você não vai aproveitar um jogador, ou você tem que fazer uma venda, um empréstimo, tentar não pagar pelo menos o salário do jogador, tentar não ter um ônus, né, um pagamento mensal com um jogador que você não está utilizando. E enquanto você deixa um jogador treinando em separado, além de você desvalorizar o passe desse atleta, você deixar ele totalmente fora do ritmo de competição, fora de um grupo de jogadores, você ainda está pagando o salário do cara mensalmente, como se ele fosse um atleta que está no seu time. Mas ele não tá no elenco, mas ele tá na folha de pagamento. No caso desses jogadores que subiram da base, eu acho que todos eles têm bastante qualidade técnica, podem sim ser úteis ao Cruzeiro, se não for nessa temporada, num futuro muito próximo, porque eles mostraram qualidade. Tem outros caras que têm vínculo com o clube e estão meio desaparecidos, mas no caso deles especialmente, eu acho que a ideia do Cruzeiro deveria ser tentar uma rescisão de contrato. Por exemplo,
o Brian, que tem contrato até o meio agora de 2019, o Breno Lopes, lateral esquerdo, que foi contratado pelo Alexandre Matos em 2014, tem contrato com o Cruzeiro até setembro desse ano, o Luiz Fernando, que é um meia que passou a última temporada no Criciúma, tem contrato com o Cruzeiro até 2020, o Latorre, né, que o contrato acaba esse ano, esse aí não quer ir para lugar nenhum, não tem muito o que fazer mesmo. E ainda tem o Aleph Pitbull, um atacante que passou a última temporada, ele estava emprestado no Santa Cruz, teve uma lesão grave, né, ruptura de ligamento do joelho, parece que está voltando às atividades agora, mas o mais interessante no caso dele é que ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022, tá? Eu sei, não faz o menor sentido. Outra coisa estranha foi a contratação do Marcelo Hermes, né, que anunciaram aí na sexta-feira. Na verdade não anunciaram, né, o nome dele apareceu no bid, aí os caras perguntaram e a diretoria falou então que o Cruzeiro fez uma parceria com o Benfica e trouxe o Marcelo Hermes sem custos e ele assinou um contrato com o Cruzeiro de 3 anos. Nessa história o Cruzeiro pegou 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% seguem do Benfica, então basicamente o Benfica deu um jogador pro Cruzeiro, assim ó. Fica com esse camarada aí, toma 50% dos direitos dele e faz o quê? E arca com o salário. A diretoria do Cruzeiro fala toda hora que tem que reduzir a folha salarial. Não valoriza os jogadores da base, mas um cara que passou por aqui no ano passado, emprestado, foi mal, né? Foi mal a ponto do Mano Menezes não ter confiança em botar ele na final da Copa do Brasil. Preferiu improvisar um volante destro na lateral esquerda e que bom que o Mano Menezes fez isso, porque o Romerinho jogou bola demais naquela decisão. Mas de toda forma, a passagem do Marcelo Hermes pelo Cruzeiro foi fraca, foi um jogador que não deixou saudade nenhuma e o que acontece? Ele é contratado em definitivo. Tipo, pode ser que tinha alguma cláusula que ficou oculta no contrato de empréstimo, que a diretoria não quis trazer à tona, mas fato é que você contratar um jogador que você não quer usar, não faz sentido nenhum. Achei uma contratação absurda, uma coisa totalmente sem propósito, mas o que nos resta é torcer pro Marcelo Hermes conseguir um bom empréstimo para algum clube que vá arcar com o salário dele integralmente e torcer para ele se destacar a ponto de alguém querer levá-lo em definitivo, né? Porque definitivamente a passagem dele pelo Benfica foi muito ruim, tanto que eles deram ele de graça pro Cruzeiro, mas a passagem dele pelo Cruzeiro também foi muito fraca. Por fim, teve uma certa repercussão negativa, uma foto postada aí pelo Arrascaeta nas redes sociais, junto com o Romero e o Ariel Cabral. Uma galera falou primeiramente que os jogadores do Cruzeiro teriam visitado o Arrascaeta no Rio, depois veio uma versão diferente do Romero, que eles estavam no hotel no Rio, o Arrascaeta os visitou. Resumo da ópera, o pessoal tá muito chato também, querendo dizer com quem o jogador de futebol pode ter amizade ou não, né? O fato do Arrascaeta ter sido um babaca, Arrascaeta não, né? O Judas ter sido um babaca com o Cruzeiro não faz disso com que Ariel Cabral e o Romero não possam ser amigo deles. Até porque, convenhamos, os caras são gringos, estão morando num país diferente, que não fala a língua deles, né? Eles arranham aí num português, mas são caras que falam todos ali o espanhol, o castelhano. E aí, só porque um jogador se transfere de uma forma litigiosa do clube, ele não pode mais ser amigo dos outros? Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de ser chato também, né? Com essa cagada de regra eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa aí a aba de comentários para deixar as suas opiniões pra gente trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!